Você não vai acreditar no que acabou de ser revelado. Ferete é pai do Raul. Sim. É isso mesmo que você ouviu. E o pior, essa verdade veio à tona do jeito mais perigoso possível, e pode destruir tudo a qualquer momento. Então fica comigo até o final, porque o que vem depois disso é ainda mais absurdo. Arminda simplesmente não consegue esconder o choque ao descobrir esse segredo. O olhar muda, o clima pesa, e naquele momento, dá para perceber que essa revelação não vai ficar só entre eles. Porque quando uma verdade dessas aparece, ela arrasta tudo junto. Relacionamentos, alianças e até vidas inteiras. Mas enquanto essa bomba explode, uma outra ameaça ainda mais perigosa começa a se formar. Xênica descobre que Samira está no Brasil. E não, ela não voltou por acaso. Ela voltou com um plano. Um plano frio, calculado e extremamente perigoso. Samira está chantageando Ferete. E dessa vez ela não está jogando. Ela está pressionando, ameaçando e deixando claro que não vai parar até conseguir exatamente o que quer. Agora imagina o nível disso. Uma pessoa que está chantageando, prestes a entrar ainda mais fundo na vida de quem ela quer destruir. Porque Ferete toma uma decisão que pode piorar tudo. Ele avisa que Samira vai trabalhar com eles. Sim, trabalhar ao lado deles. Agora não é mais ameaça de longe. É perigo dentro de casa. E todo mundo sabe. Quando o inimigo está perto, o estrago é muito maior. Enquanto isso, outras peças começam a se mover. Zenilda conhece a família de Juquinha, em um momento que parece tranquilo, mas que pode esconder muito mais do que aparenta. Ao mesmo tempo, Paulinho e Raul começam a montar um plano. E não é qualquer plano. Eles querem arrancar informações de Herculano. O objetivo é descobrir o paradeiro da neta de Gerluce. E para isso, eles sabem que vão precisar jogar sujo. Cada palavra, cada movimento, pode ser decisivo. Um erro, e tudo pode desmoronar. E no meio de toda essa tensão, uma trégua inesperada acontece. Angélico e Leonardo finalmente se entendem. Mas a pergunta é: isso vai durar? Ou é só mais uma calmaria antes da próxima explosão? Porque se tem uma coisa que já ficou clara, é que nada nessa história fica em paz por muito tempo. E enquanto alguns tentam se organizar, outros começam a sentir o peso do medo. Maggi, completamente abalada pelas ameaças de Lucélia, percebe que não está mais segura. O perigo está cada vez mais próximo. E ela toma uma decisão difícil: voltar para casa. Mas será que isso vai proteger ela? Ou ela está indo direto pro lugar onde o problema vai encontrar ela mais rápido? E quando parece que a situação já está no limite, Ferete dá um passo ainda mais perigoso. Ele faz uma proposta. Uma proposta fria. Direta. Sem volta. Ele oferece dinheiro para Samira. Mas não é por qualquer motivo. Ele quer que ela se livre de Gerluce. Agora não estamos mais falando só de chantagem. Nem de segredos. Estamos falando de algo muito maior. Muito mais sério. E muito mais perigoso. E a pergunta que fica é: até onde Samira é capaz de ir? E quem vai pagar o preço por tudo isso? Porque uma coisa é certa. Depois disso, ninguém vai sair ileso. Agora presta muita atenção no que vai acontecer a seguir. Porque os próximos acontecimentos vão te deixar sem reação. E depois de tudo o que começou a vir à tona, a situação só fica ainda mais tensa. Porque enquanto segredos perigosos começam a aparecer, algumas cenas aparentemente simples acabam revelando muito mais do que qualquer um poderia imaginar. Tudo começa com um momento que à primeira vista parece tranquilo, quase inocente. A bebê de Lena, completamente agitada, não para de chorar. Ninguém consegue acalmá-la. O clima começa a ficar desconfortável, até que algo inesperado acontece. Gerluce pega a criança no colo. E, em questão de segundos, a bebê se acalma. Silêncio. Um silêncio estranho, pesado. Lena observa aquilo sem conseguir disfarçar a surpresa. Porque não era para ser assim. Não era para a criança reagir dessa forma com alguém que, teoricamente, não teria essa ligação tão forte. E naquele instante, algo muda. Um sentimento começa a crescer. Uma dúvida. Uma suspeita.
E talvez, uma verdade que ainda não foi completamente revelada. Mas enquanto isso acontece, outra situação muito mais calculada começa a se desenrolar. Paulinho está atento, observando cada palavra, cada gesto, principalmente durante a conversa entre Raul e Herculano. E é ali que ele percebe algo que ninguém mais nota. Herculano está escondendo alguma coisa. Não é só impressão. Não é paranoia. É real. Existe algo naquela conversa que não encaixa. Algo que está sendo omitido. E Paulinho, como sempre, não deixa passar. Ele começa a ligar os pontos. E quanto mais ele pensa, mais ele tem certeza de que está perto de descobrir algo grande. Algo que pode mudar completamente o rumo dessa história. Mas enquanto Paulinho tenta entender o que está por trás dessa conversa, outra tensão começa a surgir. Joelle percebe que Lena mentiu. E não foi uma mentira qualquer. Foi algo pensado, calculado. E isso muda completamente a forma como ela enxerga a situação. Porque quando alguém mente, existe um motivo. E esse motivo, na maioria das vezes, não é nada bom. Agora, Joelle não sabe mais em quem confiar. E essa dúvida pode colocar ela em uma posição extremamente perigosa. Ao mesmo tempo, uma notícia chega e causa impacto imediato. Arminda e Ferete descobrem, através de Zezé, que a obra Três Graças será devolvida ao verdadeiro dono. E isso muda tudo. Porque essa escultura não é apenas uma obra de arte. Ela carrega segredos, valor e, principalmente, algo que pode interessar a muita gente. O clima muda completamente. Existe urgência. Existe tensão. E existe a sensação de que, se essa devolução acontecer, consequências graves podem surgir. Enquanto isso, Gerluce começa a ficar cada vez mais preocupada. Ao descobrir que Joelle e Raul foram se encontrar com Lena, um alerta se acende. Porque ela sabe que esse encontro não é simples. Existe algo por trás. E ela sente que algo pode dar errado. Muito errado. E quando essa sensação aparece, normalmente ela não vem à toa. Enquanto algumas pessoas tentam entender o que está acontecendo, outras já estão em ação. Juquinha toma uma atitude drástica. Ele prende Bagdá. E não para por aí. Casper também é levado para a delegacia. O motivo? Esconder um fugitivo. Agora a situação se complica ainda mais. Porque não se trata mais apenas de suspeitas. Agora existe envolvimento direto com a polícia. E quando isso acontece, o jogo muda completamente. A pressão aumenta. O risco cresce. E qualquer erro pode ser fatal. Mas talvez o momento mais silencioso seja também o mais perigoso. Joaquim descobre algo que ninguém mais sabe. Ele vê o dinheiro escondido dentro da escultura das Três Graças. E naquele instante, ele decide guardar esse segredo. Não conta pra ninguém. Não reage. Apenas observa. Porque ele sabe. Esse tipo de informação pode mudar completamente a vida de quem a possui. E agora, ele está no centro de algo muito maior do que imaginava. Enquanto isso, Arminda não está disposta a deixar as coisas acontecerem. Ela tenta impedir Joaquim e seus amigos de devolverem a escultura para Rogério. Porque ela entende o que está em jogo. E sabe que, se perder o controle dessa situação, pode perder muito mais do que imagina. Mas o que ninguém percebe é que alguém está observando tudo. Em silêncio. Sem ser notada. Samira. Ela acompanha cada movimento. Vê Joelle e Raul indo ao encontro de Lena e Alice. E aquele olhar frio, calculista, mostra que ela já está pensando nos próximos passos. Porque Samira não observa à toa. Ela observa para agir. Para atacar no momento certo. E quando isso acontecer, as consequências podem ser devastadoras. Agora, tudo começa a se conectar. Os encontros. As mentiras. Os segredos escondidos dentro de uma simples escultura. As prisões. As ameaças silenciosas. Nada disso está acontecendo por acaso. Existe algo muito maior por trás. Algo que ainda não foi totalmente revelado. E a cada novo passo, a situação fica mais perigosa, mais instável, mais imprevisível. E a pergunta que fica é:
Quem está realmente no controle de tudo isso? E quem vai ser o primeiro a cair? Porque quando todos esses caminhos finalmente se cruzarem, não vai ter volta. E o impacto disso vai atingir todo mundo. Agora presta atenção. Porque o que está prestes a acontecer a seguir pode mudar completamente o rumo dessa história.